Quem está aqui é o deputado federal do PSB, Ted Conte. Você conhece o Ted, né? Tudo bem, Ted? Tudo bem, Mário? Bom dia para você, bom dia, Tati, Bom dia aos nossos telespectadores que estão em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Só queria ter essa voz só, do Ted. Ted, depois de 3 anos e alguns meses, estou aqui mais uma vez, agora do lado de cá, né? Exatamente, quase 30 anos do lado de cá, né? 28 anos. 28 Aí você resolve entrar para a política, entra como suplente do deputado Folleto e está lá na Câmara Federal nos representando em Brasília. Na realidade, quando eu saí da Gazeta, eu não pensei em entrar para a política, né? A política, eu acho que caiu assim. Para mim, foi uma coisa que aconteceu sem eu ter essa intenção, né? E como é que está sendo, hein, Ted? Um desafio muito grande. Eu não esperava que o trabalho fosse tão forte, tão intenso e que ocupasse tanto tempo da vida da gente. Mas é um trabalho muito gratificante, uma vez que você pode trabalhar para a população, criar projetos, fazer coisas, né, que realmente são importantes para a mudança do nosso país. Então, isso me deixa muito feliz. Estou nas comissões de segurança pública como suplente, estou também como titular na ciência e tecnologia e estou na direito da pessoa com deficiência. Então, na comissão de direito da pessoa com deficiência, estou fazendo um projeto para a inclusão de crianças com deficiência, para que elas melhorem a autoestima, que muitas crianças com deficiência hoje ficam em casa, né? Elas não têm a autoestima elevada. Então, estou fazendo um projeto para a inclusão a inclusão delas, né, no esporte, né, também melhorar a educação. É um projeto até que partiu de uma ideia aqui em Vila Velha, quando eu fiz as minhas andanças. E outro projeto interessante que eu estou propondo também é a destruição de armas que ficam paradas nos fóruns e nas delegacias. Que o que acontece é que muitas vezes vocês noticiam sempre, né? Num feriado prolongado, delegacia arrombada, dezenas de armas são roubadas, nos fóruns acontece a mesma coisa. Então, a gente precisa de uma agilidade para a destruição dessas armas e para que elas não voltem para o crime, né? Não poderia, em vez de destruir, ceder essas armas para a polícia? No meu projeto, eu peço para que se coloque as armas novas na mão dos policiais, né? Vamos falar um pouquinho também sobre as reformas que estão em voga agora, no momento, na reforma da Previdência. Como é que você se posiciona diante dessa reforma? Você acha que aprova do jeito que está ou precisa de alguns pontos de mudança? Pois é, a gente sabe que há um déficit, né, da Previdência desde 97, que culminou agora em 2018 com um rombo de quase 200 bi. Então, há uma necessidade. E também, na mesma linha, você sabe que a população está vivendo mais, né? As famílias não têm mais a quantidade de filhos que tinha antigamente. Então, hoje você vai ter muito mais pessoas aposentadas, menos jovens entrando no mercado. Então, uma hora dessa, a conta não vai fechar. Então, a gente precisa de alguma reforma, precisamos fazer alguma reforma. A questão é o texto. Então, a gente precisa de fazer algumas mudanças no BPC. A desconstitucionalização eu acho que é um problema, a aposentadoria rural, a questão dos professores. Então, tem alguns pontos que a gente precisa realmente mexer, mas eu sou parcialmente a favor. A partir do momento que essas emendas forem aprovadas, com certeza a gente quer fazer o nosso país andar. Você acha que dá para aprovar essas emendas mantendo a economia de 1 trilhão, que é o que o governo pretende aí? Porque o governo diz, olha, se não for assim, não vai dar certo, não vai tampar o rombo, em breve tem que fazer outra reforma. Eu acho que o próprio governo já admitiu, Mário, que algumas questões realmente não vão passar e o governo já está aceitando isso. Então, eu acho que dá para fazer até um pouco com menos, até porque depois, em seguida, também vem a reforma tributária, né, que essa vai complementar a reforma da Previdência, na minha opinião. Então, em princípio, assim, em linhas gerais, fazendo essas emendas, você é a favor da reforma da Previdência. Acho que tem que ser feito e logo, é isso? Acho que precisa fazer e logo. Você falou a questão das armas. Recentemente, houve um decreto aí do governo federal autorizando uma permissão um pouco mais liberada para quem quer ter arma. Você acha que é uma boa isso? Acha que é ruim? Ter uma arma em casa para sua defesa e tal, tudo bem. Mas agora 5.000 munições e 4 armas dentro de casa é um estado de guerra, na minha opinião. E a questão do porte de armas também, que eu acho que é muito perigoso. Você se sentiria mais seguro em um ambiente onde ninguém está armado ou onde 20, 30 pessoas estão armadas? Ted, você já falou da reforma da Previdência, está na expectativa da reforma tributária que vai mexer com essa carga de impostos que a gente paga. Primeiro, o governo disse que tem que passar a reforma da Previdência. É verdade. E tem o pacote anticrime lá do Moro. Você é a favor do pacote? Eu acho que tem pontos importantes. Por exemplo, quando a pessoa denuncia um desvio de verba pública, por exemplo. Né? Você tem uma aceleração, não precisa o Ministério Público Federal ficar investigando aquilo o tempo inteiro. Se uma pessoa denunciar, ela ainda tem o benefício do valor que é recuperado pelo governo federal, ela ainda pode ficar com 5%. Então, incentiva as pessoas a combaterem o crime, eu acho. E outro ponto também que eu acho importante,
a videoconferência. Hoje, você transportar um preso de um local para o outro, para ele poder dar lá o depoimento, ele é perigoso e é caro. Então, se você faz isso dentro do próprio presídio, com a videoconferência, eu acho que isso vai ajudar muito, vai dar celeridade ao processo, vai dar mais segurança e economia. E tem a questão da prisão em segunda instância, né? Que já seria lei. Segunda instância, a justiça condenou, o sujeito não pode mais recorrer. Isso tem até questão jurídica, que se discute se é constitucional, não é? Enfim, o seu posicionamento qual é? Não, eu acho que se ajustar essas questões jurídicas aí, né, eu acho que é importante a prisão em segunda instância. Você passou pelo primeiro colegiado e você foi condenado, eu acho que no segundo, né, você realmente já não tem mais o que discutir. Chegou só um elogio aqui para o Ted. Eliel disse: estou muito feliz em ouvir essa voz. Aí, ó. Que bom, Saudade que bom. do boa noite. Da Podia aproveitar e dar um voz. bom dia, então, aqui pra gente também, Ted. É isso aí. Antes, eu pergunto sempre chega que é o custo da Câmara, que a Câmara é muito caro, o site Congresso em Foco coloca que, olha, os nossos congressistas todos custam R$1 bilhão para o país. E aí você tem um gasto lá de verba de gabinete, além do salário, enfim. Você também acha que é demais? Ou agora que você chegou lá, não, precisa mesmo, tem que ser assim? Essa é a pergunta, inclusive, do nosso Sempre chega telespectador, essa viu? pergunta. O Augusto Nunes de Vila Velha pergunta: reforma política, quando sai? As duas coisas, né? Eu cheguei agora, preciso analisar também, mas tenho certeza que dá para cortar em muita coisa. Na nossa verba de gabinete, por exemplo, a gente está conseguindo fazer uma economia de 40%. Eu não vou me aposentar pelo legislativo. Então, eu acho assim, cada um tem que fazer a sua parte. E ir descobrindo formas de fazer mais economia, né? Então, tem muita discussão pela frente. Eu acho que tem muitos projetos que estão lá parados para poder discutir o que pode ser feito para reduzir esses gastos e nós temos que discuti-los. Você ouviu aqui as opiniões do deputado federal Ted Conte. Bom trabalho para você, sucesso lá em Brasília. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e estou à disposição de vocês e de todos os telespectadores. Obrigada. Ted Conte, deputado federal do PSB.